Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do Linha de Passe, comentando tudo aí sobre a vitória do Flamengo frente ao Cruzeiro por 2-1, né? E segue na liderança aí, né? Então, vamos ver que a imprensa falou tudo sobre esse jogão aí. Então, sem mais relações, galera, fica aí com o vídeo. O jogo do São Paulo, enfim, eu estou na expectativa. Agora, Birner, Flamengo 6 jogos na data FIFA, 13 pontos, hein? Uma derrota, um empate nesse período e mais uma vitória hoje contra o Cruzeiro, se recuperando da derrota do meio de semana. Tá boa a campanha do Flamengo, mediante o remendo que o Tite está tendo que fazer nessa equipe aí durante esse período, né, Birner? Agora sim, na expectativa, por favor, fala tudo que você não falou na redação. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Celso Zelt, professor Paulo Calçado. Professores, ali ao lado catedrático da nossa mesa. E aqui o povo do samba. Grande Eugênio, é o mestre nisso também. Professor de verdade, do esporte. é esse aqui do meu lado. Meu boa noite. Esse é o verdadeiro. Eu acho que para o modo sobrevivência dessa fase Copa América, é uma campanha muito boa. Pois é. Muito boa. Um adversário dificílimo hoje. É, porque pressiona o Palmeiras para o clássico de amanhã. O jogo de hoje era um jogo duro. Não dá para falar que o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando muito bem, mas tem dificuldade de conseguir pontuar fora de casa. Essa é uma daquelas coisas que não é tão fácil assim a gente conseguir achar o motivo. Porque se o time caísse de rendimento fora de casa, o time sente o ambiente, né? O time não consegue jogar fora de casa, os jogadores ficam se sentem incomodados atuando diante de outra torcida. Mas hoje o Cruzeiro não ficou incomodado, né? Principalmente no segundo tempo. Sim. Um jogo bem duro com o Flamengo, mas o Flamengo consegue os 3 pontos. Eu repito, eu não tenho como exigir futebol de nível elogiável de nenhuma equipe que foi demolida pelas convocações da Copa América e submetida a um calendário em que você não pode sequer treinar o time direito, em onde a recuperação da parte física e mental dos jogadores é mais importante do que treinos táticos, treinos de bola parada e outras coisas que definem jogos de futebol, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, são 13 pontos elogiáveis e uma vitória importante e difícil desse clube, que é um dos principais candidatos ao título da competição. É verdade, foram jogos difíceis. Teve o jogo contra o Bahia, que o Flamengo conseguiu vencer. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo conseguiu vencer também. É uma sequência e teve jogo que o Flamengo não conseguiu jogar com o Bruno Henrique e com o Cebolinha. E hoje ainda foi melhor na bola aérea do que foi no último jogo, que complicou bastante o time, né? Exatamente. Então, realmente elogiado. Você falou, não dá para cobrar, mas quando os resultados começam a aparecer e a gente começa a ver em campo essa equipe com todas as dificuldades, mas conseguindo se superar, acho que tem que encher a bola, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Abraço a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Eu acho até que mais do que isso, porque é um Flamengo demolido, mostrando também bom futebol, mostrando o jogo. Em vários momentos. Mostrando boas transições, mostrando ser um time mais compacto do que até em outras vitórias, em outros momentos, nesse começo, já não tão começo de ano, mas nesse meio ano que já foi. E eu queria fazer um elogio, aproveitar esse destaque final, para fazer um elogio ao bom futebol que nós vimos em 2 partidas hoje. São Paulo e Bahia. Sim, vamos falar daqui a pouco desse jogo uma ótima também. partida da qual nós vamos falar, assim como foi Flamengo e Cruzeiro. Um jogo lá e cá, um jogo que não parava, um jogo de um nível. A minha mulher, a Patrícia, costuma falar assim, né? Por que no Brasil não tem aquela intensidade dos jogos, por exemplo, da Premier League? Sim. E hoje ela não reclamou, como boa São Paulina que é, mas também porque o jogo fluiu. Hoje fluiu o jogo, inclusive, dos derrotados. O jogo do Bahia e o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre o gol do Flamengo no momento em que estava muito bem na partida. E quando você vence um jogo, um adversário desse nível, da maneira como venceu, como aconteceu com São Paulo e como aconteceu com o Flamengo, que é o nosso tema de agora, temos sim que encher a bola, como você falou. É isso. Uma tarde de muito bom futebol. Estou satisfeito de bom futebol nessa tarde. Hoje foi agradável de assistir, sim. O Eugênio estava chamando a atenção para mim no primeiro tempo o Gerson, né? Uma figura importante nesse meio do Flamengo. E assim, quando o time está com essa característica que a gente fala, essa coisa do time meio esfacelado, tá, principalmente ali no meio, não? Ou dificuldade.
é fundamental que o Gerson esteja no seu bom nível. E hoje acho que mais uma vez ele entregou bom futebol, né? Dá para destacar. É um dos destaques do jogo, o Gerson, né, Eugênio? Sim, um dos destaques, não só desse jogo, como desse período do Flamengo de Copa América, né? Porque ele, justificando o apelido que ganhou da torcida, de Coringa, ele joga em todas. Ele, antes da Copa América, estava jogando mais aberto pela direita. Com a saída do De La Cruz, passou a jogar como um segundo homem por dentro. Nos últimos jogos, o Tite começou a perceber a necessidade de colocá-lo mais avançado, na função ali que, teoricamente, é a do Arrascaeta no time. Hoje ele começou mais atrás e, no intervalo, com a necessidade de reforçar a marcação no meio de campo, ele tira o Lohan, adianta o Gerson para colocar ali o Léo Ortiz. O Gerson é uma figura fundamental, até interessante, porque ele teve um problema muito sério no início do ano, no rim, operou, ficou um tempo parado, e talvez isso tenha possibilitado que ele chegasse a essa época do ano com menor desgaste de temporada do que outros. Se ele estivesse jogando intensamente desde janeiro, que é quando começam os campeonatos, talvez ele estivesse um pouco mais desgastado agora e não estivesse aguentando essa pegada que tem sido jogar no Flamengo. Porque, em função de todos os desfalques, jogadores como ele têm que jogar 90 minutos. Então, ele vai batendo, vai correndo e carrega o time nas costas e tem jogado muito bem. Mas acho que até um pouco mais importante que ele tem sido esse cara que está atrás de você aí, o Quem Pedro. é que está atrás de mim aqui? Deixa eu O ver. Pedro. O Pedro. E o Pedro, de certa forma, o Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. Óbvio, né? São 5 jogadores diretos. Mas poderia estar mais prejudicado se o Pedro tivesse sido convocado para a Copa América. Que muita gente acha que ele deveria estar lá. Sim. Eu, por exemplo, acho que falta um jogador de área na seleção brasileira. E o Pedro seria uma convocação plausível, né? Ele é o artilheiro do Brasil na temporada. Ele já foi para a Copa do Mundo, né? Como reserva, mas foi para a Copa do Mundo. Poderia estar. Então, o Dorival, de certa forma, ao não convocar o Pedro, fez um grande favor para o Flamengo, porque o Pedro está jogando muita bola. Não só fazendo os gols, como também atuando como armador de jogadas. Já deu. Como foi para o Luiz Araújo hoje. Agora ele seria o jogador da equipe até o momento, né? No campeonato. Hoje, no primeiro tempo, ele armou uma jogada sensacional ali pro Lohan, aí passa por ele, aí chega no Luiz Araújo, que finaliza para fora. E a jogada do segundo gol, que daqui a pouco a gente vai entrar em outras discussões, né? É um cruzamento da direita, numa jogada que ele articula. Ele volta, faz o pivô, gira, estica na ponta para o Wesley, que cruza, e do outro lado acontece toda a situação. Na verdade, não é a jogada do gol, não. É a jogada que seria o pênalti que foi anulado. Tá? É uma outra jogada, que eu estou confundindo com o lance do gol. Lucas. Tá. Seria o pênalti que foi anulado, mas ele participa da orquestração da jogada. Então, de certa forma, o Dorival, eu acho que ele não convocou ninguém do Flamengo, sabendo que o Flamengo seria muito desfalcado pelas outras seleções, para não ficar muito pesado. E nisso ele acabou fazendo um grande bem ao Flamengo. É claro que também essa campanha se deve ao elenco que o Flamengo tem. Claro. Não é à toa, né? O Flamengo ficou, por exemplo, sem volante. O Tite adaptou o Léo Ortiz ao meio-campo e ele está jogando muito bem. Deu certo. Né? Deu certo. E aí ele vai encontrando as soluções. Teve jogo que não tinha lateral esquerdo, ele botou ali o Léo Pereira, quebrou um galho bem, o Flamengo foi bem. Então, eu acho que... E outra, muitos dos garotos da base, quando entram, dão respostas. Então, o Flamengo não é à toa que está aproveitando bem esse período, mesmo muito desfalcado. Tem um elenco e tem uma base que permitem a ele seguir vencendo. Tá aí, Calçade. 24 gols pelo Flamengo em 2024, o Pedro. É uma média de um gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Aliás, a média do Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, né, jogos, é uma média praticamente aí de 1 a cada 2 jogos. E dependendo da situação, porque Gabigol, acho que daqui a pouco a gente fala disso também, acho que o Gabigol talvez nem atue mais pelo Flamengo esse ano, não sei. A situação toda me parece que está encaminhando para pode falar, dele. Mas quando chega o Tite, ter um centroavante ajuda muito. E os zagueiros também agradecem muito, os laterais também agradecem muito a chegada do treinador. Exatamente. E o Pedro aproveitou muito bem essa oportunidade, já vinha sendo dada a ele, o ano passado dele já foi muito bom, ele aproveita a oportunidade, faz essa quantidade de gols e pode até passar o Gabigol aí em número de gols, olha só, ainda esse ano, quem sabe, vamos ver, né? Boa noite. Boa noite, Calçade. A todos. O Pedro ele acaba redefinindo a situação do Gabigol, porque o Gabigol ele é uma situação contida. Né? Se fosse o Pedro, está vacilando, não está marcando, mas o Tite está preferindo o Pedro, aí o Gabigol ia virar um caso enorme para o Flamengo.
A questão é que o Pedro não dá nenhuma brecha. Então, ele separa o caso Gabigol. O Gabigol continua sendo um caso importante para o Flamengo resolver, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o Pedro faz a parte dele como se nada existisse. Não está sofrendo a pressão, ele está resolvendo os problemas do time e tem 24 gols aí na temporada. Então, o Pedro está cumprindo, fazendo a parte dele. Claro que, para falar do jogo especificamente, a Copa América é isso que todo mundo imaginava, é sobreviver, isso vale para todo mundo, que teve jogador convocado, como sobreviver a esse período para, quando os jogadores voltarem, você conseguir disputar o título para as equipes que têm um nível alto, como tem o Flamengo. O caso do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro começou a trabalhar para, a partir do dia 10 de julho, criar uma nova equipe, mas a equipe que lá estava está competindo muito bem. Está entregando bem para esses caras que vão chegar. Esse é o grande ponto positivo. E vai dar um baita trabalho, porque você tem lá 5, 6, não sei quantos jogadores ainda o Cruzeiro terá para colocar, e não dá para tirar todos aqueles que passaram por esta etapa difícil e jogando bem pelos novos nomes. Mas também não dá para deixar de colocar em campo aqueles que foram contratados. Então, vai precisar de uma habilidade muito grande. Por enquanto é o Fernando, o treinador, não sei o que se passa na cabeça. Não tem motivo para o Fernando, tem motivo para o Fernando sair. Então, assim, vamos ver o que vem por aí. Mas o Cruzeiro precisa de uma adaptação a esses novos nomes. E a adaptação, para mim, é a marca do Flamengo que está sobrevivendo no Brasileirão. Sim. A adaptação é um Flamengo que que é muito intenso, mais do que o time principal, quando tem De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha. É um Flamengo, aquele Flamengo tem tanta qualidade que em alguns momentos um ou outro dá uma largada e... Você concorda que o time marca mais com esses jogadores? Porque assim, aqui eles sabem que se não tiver... O melhor time é aquele, mas... Aqui eles sabem que se não jogar no máximo não entrega para o outro Flamengo a disputa do título. Então, é um Flamengo com uma característica, na minha opinião, né, que há muito tempo não se via, embora não seja o time principal. Então é isso, galera. A imprensa aí elogiou bastante o Flamengo aí, né? Que apesar dos desfalques do Flamengo aí, né? Tanto na Copa América como também os machucados, né? O Flamengo lidera o Brasileirão aí, né? Com 3 pontos de diferença aí, né? Na verdade, 4, né? Do Palmeiras, né? Que pode aí chegar, se vencer, pode ficar atrás do Flamengo ainda com pontos, né? Vamos torcer para que o Palmeiras perca esse jogo ou até empate, né? Um resultado muito bom para o Flamengo. Mas apesar de tudo isso, o Flamengo segue a liderança, né? Com muitos desfalques, né? Hoje mesmo no banco de reserva do Flamengo tinha praticamente 8 jogadores da base, né? Olha que coisa, né? O Flamengo investiu tanto em jogadores, mas jogadores não estão disponíveis porque muitos estão fora por lesão ou na data FIFA. Mas é isso, a imprensa elogiou bastante o Flamengo, falou aí que o Flamengo está muito competitivo, está jogando muito bem. Os erros da última partida que foram na bolas altas foram consertados nesse jogo. O Flamengo não tomou nenhum lance assim de perigo na bola aérea, conseguiu aí anular o Cruzeiro e com isso saiu com a vitória no Maracanã, uma vitória importantíssima para o Flamengo. A vitória que continua mantendo o Flamengo na liderança e assim fazendo o Flamengo ainda crescer ainda mais nesse Brasileirão, motivando os jogadores e deixando a torcida muito feliz. E você, torcedor, está feliz com essa vitória? Comente pra gente a sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.